Olá, professores, tudo bem? Como prometi para vocês, passarei então algumas estratégias de leitura que tendem a otimizar a leitura de textos em sala de aula. Hoje será a nossa primeira estratégia. A primeira estratégia a ser aprendida é a leitura segmentada. Preparados? A leitura segmentada consiste na divisão do texto em partes que mantenham certa unidade temática. Você, como leitor prévio do seu texto, saberá que um texto de 10 parágrafos, ele pode ser dividido, por exemplo, em 6 segmentos. Os parágrafos 1, 2 e 3 mantêm certa unidade, eles estão muito próximos, desenvolvem o mesmo assunto. Isso quer dizer que esses 3 parágrafos podem ser o seu primeiro segmento. O parágrafo 4 e o parágrafo 5, eles podem ser seu segundo segmento porque eles têm uma afinidade. E por aí vai. Eu aconselho 6 segmentos, mas também sei que depende do texto a ser trabalhado em sala de aula. Depois, então, dessa divisão, distribua essas partes entre os alunos. Proponha lá, alunos de 1 a 5 ficarão com o primeiro segmento, de 6 a 10 ficarão com o segundo segmento. E aí propõe uma leitura silenciosa do texto todo, então todos devem ler de maneira silenciosa, sozinhos, do primeiro até o último parágrafo. Depois, ele vai fazer uma leitura analítica daquele segmento que ele ficou responsável. Então, o aluno fará uma leitura com lápis na mão, que é reconhecendo os conceitos-chave, as palavras-chave, e também reconhecendo significados de palavras que ele desconhece, sendo pelo contexto, deduzindo pelo contexto, ou então pela busca no dicionário. Ou pela ajuda do professor, que pode aí transitar pela sala e ajudá-los na construção do sentido global da leitura. Bom, é importante mencionar esses grifos nas palavras-chave. O seu aluno deve saber fazer isso, mas a grande verdade é que poucos sabem. Por quê? Porque nós passamos o que deve ser grifado, ele sozinho não sabe. Quem já não se deparou com um texto todinho sublinhado, né, com aqueles marca-textos, e depois você fala, mas por que você marcou tudo? Né? Não precisava marcar tudo, são só as palavras-chave, são só as partes importantes. Mas será que nós permitimos, então, meios para que eles reconheçam sozinhos essas partes? Eu falo que muitas vezes, isso eu atribuo a mim também. A gente fala, grifa isso porque é importante, mas o nosso aluno, ele precisa aprender a fazer isso. Então, eu tenho que criar meios para que ele consiga, sozinho, reconhecer essas partes, tá? Eu falo sempre para eles que as partes mais importantes do parágrafo ou do segmento, elas podem ser guardadas na memória e reproduzidas oralmente, depois da leitura. Então, a gente sempre tem que ler 1, 2 vezes aquela parte e depois conseguir reproduzir oralmente a partir, então, dessas palavrinhas-chave. Então, a gente consegue reconhecê-las pelo filtro de importância na hora da leitura, tá? E na hora da reprodução. Bom, depois de estipulado um tempo aí para essa leitura silenciosa e analítica, que eu proponho 10 minutos no máximo, eles vão reproduzir oralmente. Aí siga a ordem do texto. Então, os alunos 1 a 5, que ficaram com o primeiro segmento, eles vão reproduzir, contar o que eles leram. Como que eles vão fazer isso? Eles vão ler o texto? Não é para ler o texto. É olhar aqueles termos-chave e conseguir passar para os colegas o que eles depreenderam daqueles parágrafos, tá? Então, incentive essa reprodução oral sem auxílio à leitura integral do texto, tá? Ele deve, então, só recorrer às palavras-chave para poder reproduzir.
Enquanto eles fazem isso, ou pode ser também um trabalho póstumo, você pode montar um diagrama no quadro, se julgar necessário, tá? Eu vou propor um exemplo nos próximos slides para vocês entenderem toda essa leitura segmentada. Esse texto foi trabalhado no 8º ano, é um texto teórico e ele ensina um saber, que é o gênero textual crônica. Eu dividi em 5 segmentos, representados aí pelas cores. O primeiro segmento, ele é composto dos 3 primeiros parágrafos, como vocês podem ver. E esse primeiro segmento, ele traz, então, uma afinidade. Essa primeira afinidade aí, ela consiste na identificação do gênero desde os seus primórdios. Isso quer dizer, a etimologia, né, da palavra crônica e também o seu significado desde o Brasil colônia e do romantismo, que é do início do século XIX até os dias atuais, tá? Então, como vocês percebem, esses 3 primeiros parágrafos tratam a respeito da definição da crônica, ok? Mas essa definição é uma definição de acordo com a etimologia e de acordo com determinados períodos. Então, Brasil colônia e século XIX. O próximo segmento eu já fiz diferente. Pode ver que esse em amarelinho já tem o quê? Uma crítica especializada. Quem que é? O Nilson Lage. Então, nós temos a definição de acordo com o Nilson Lage. Então, é o próximo segmento. O segmento verde, também eu tenho uma crítica especializada, mas é outro teórico. Nós temos o Antônio Cândido, um crítico bem famoso. Ele também define crônica. Nós temos o nosso terceiro segmento. O quarto segmento em roxinho aí para vocês já vai falar sobre as características do texto crônica. Já é diferente. E o último segmento vai falar dos escritores de crônica, ou seja, dos cronistas. Perceberam que eu separei o texto de acordo com a afinidade temática? Com as semelhanças temáticas? Pois então, essa daí é uma divisão bem estratégica para que funcione bem uma leitura segmentada, né, em sala de aula. Neste slide eu apresento apenas o primeiro segmento. E eu tenho certeza que vocês perceberam que eu não grifei uma frase ou um período, né, por completo. Conseguiram visualizar isso, né? Pois então, quando a gente pensa em frase, a gente sabe que ela é formada a partir de expressões que são importantes para a construção do sentido. E a gente pega essas expressões e insere dentro de uma unidade linguística para que ela siga as convenções de uma estrutura de uma frase, a gente chama de estrutura sintática. Então vai precisar de um sujeito, vai precisar de um verbo, às vezes vai precisar de adjuntos, mas eu não vou falar de gramática com vocês. O que eu quero salientar é o seguinte: existem termos que são significativos para a frase. Nem tudo é importante. Digo do ponto de vista da construção de um saber, ok? Então, podem ver que eu selecionei ali radical grego crono e tempo. Peguei palavras importantes que podem ser inseridas em qualquer outra frase. Não precisa ser desse jeito. Então, eu poderia, a partir dessas expressões grifadas, construir uma frase. Não precisa ser o enunciado do jeito que ele está disposto para vocês, tá bom? Então, vamos supor, nosso aluno grifou a mesma coisa que eu grifei. Ele pode dizer para você assim, ó. Bom, a palavra crônica, ela veio do grego, que era crono, e essa palavra crono significa tempo, Perceberam que a partir dessas
unidades mínimas aí, eu consegui fazer uma frase devido ao meu potencial comunicativo, devido ao meu conhecimento de língua como falante? Pois então, sempre tentem filtrar essas informações que são salutares. O resto é dispensável, ok? Neste slide eu apresento para vocês um diagrama, partindo então da leitura do primeiro segmento. Ele pode ser feito concomitantemente à exposição oral dos alunos. Então, conforme eles vão falando, você vai anotando no quadro essa disposição de informações. Vocês percebem a dependência que um tem do outro? Pois então, existem alunos que não conseguem aprender apenas pela audição. Então, hora ou outra, é bom a gente colocar no quadro para que eles consigam visualizar todo esse esqueleto do saber, tá? Esse esqueleto aí do texto. Como podem ver, eu montei de acordo com os grifos. Esse mecanismo não precisa ser feito sempre. Ele ajuda muito. Tanto é que ajuda o próprio aluno depois a estudar sozinho, tá? Você vai mostrando para ele como a gente constrói um saber de uma forma organizada mentalmente, que é aí dispondo as informações numa relação de dependência, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira estratégia e que a utilizem em sala de aula fazendo as devidas adaptações, tá? Vamos esperar pela outra, né? Mas eu espero realmente que ela seja útil para vocês.